Eu quero saudar da paz do Senhor Jesus. Amém. Louvamos a Deus por mais essa oportunidade que Deus nos concede. Glória a Deus. Poder estar nessa noite mais uma vez para aprender com a força da palavra do Senhor Jesus. Abra suas Bíblias, Mateus, capítulo número 5 e o verso de número 6. A quarta bem-aventurança do crente. Uma pergunta: a igreja está conseguindo absorver a palavra? Amém. Estão conseguindo digerir a palavra? E às vezes a gente pensa aqui. Então, amém. Deus abençoe e continue nos dando um esclarecimento. Porque às vezes a gente entende que, como a igreja tem vários públicos, e tem sempre alguns aqui não conseguem compreender, e a gente tem essa preocupação que a palavra de Deus ela atinge a todos. Mas eu creio que, orientado pelo Espírito Santo de Deus, a gente não erra naquilo que prega, e a palavra de Deus ela é bem absorvida pelos nossos corações. Porque o que nós estamos estudando já há algum tempo é sobre a atuação do Espírito Santo, agora no Novo Testamento. E para que o Espírito Santo de Deus atuasse no meio do povo, era necessária uma mudança de postura, porque Jesus ele veio literalmente para marcar a história, para dividir a história, e é isso que ele faz. E as bem-aventuranças é exatamente essa divisão que ele está fazendo, mostrando uma realidade do que acontecia na antiga lei e agora como deveria ser o comportamento do ser humano a partir da manifestação da graça, porque Jesus é a manifestação da graça de Deus sobre nós. Mateus capítulo 5, verso 6 diz assim: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Amado Deus, nós te louvamos, bendizemos o teu nome e mais uma vez gratos pela oportunidade e privilégio de estarmos na tua casa, na tua presença. Ó Deus, para aprender da tua palavra, que o Senhor continue nos abençoando, nos renovando, abrindo a nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos compreender, ó Deus, a tua palavra, e que essa compreensão ela saia da vida teórica e que nós possamos também viver a prática da tua palavra, porque o que transforma o homem não é apenas, ó Deus, o conhecimento, mas a prática desse conhecimento. E a tua palavra mesmo diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Há tantos que conhecem, Jesus, a verdade, mas não deixem com que essa verdade transforme a sua vida. Mas o que estamos aprendendo aqui, nós queremos te pedir que a cada culto que nós aqui nos reunimos para aprender da tua palavra, essa palavra que é a verdade, Senhor amado santo, que nós estamos tendo o conhecimento e a revelação da tua palavra, que é a verdade, isso seja, Deus amado santo, algo transformador para a nossa vida, para que possamos, ó Deus, não apenas viver, ó Deus, um evangelho de teoria, mas viver uma vida de prática, de experiência contigo, com o teu Espírito Santo, sentindo a tua graça, sentindo a manifestação do teu poder sobre as nossas vidas. Por isso te pedimos, continua conosco, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, vamos lá. Esse texto, irmãos, mais uma vez Jesus ensinando, falando algo para a nação de Israel acerca desse novo tipo de vida que o ser humano ele passaria a viver a partir da manifestação da graça e do poder de Deus. Era necessário que os judeus, aqueles que estavam ouvindo essa palavra, eles procurassem acreditar e viver a prática dessa palavra. E Jesus ele se coloca como aquele que está fazendo uma promessa, e ele fazendo essa promessa, ele garante a vitória no final com toda certeza. Mas quando se fala de bem-aventurados, essa palavra feliz ou bem-aventurados, a gente vê que isso provoca no ser humano uma ação mediante a algumas circunstâncias, alguns problemas. E essa ação é o exercício da fé
naquele que está fazendo a promessa. Então, a palavra bem-aventurado, os irmãos já disseram aqui que ela significa feliz, né? Feliz é aquele. Então, o bem-aventurado é aquele que procura acreditar nas promessas de Deus acima de qualquer circunstância e qualquer situação. Porque se nós lermos todas as bem-aventuranças, ou as 9, nós veremos que são circunstâncias do dia a dia que o ser humano vai enfrentar ou está enfrentando, e Jesus está dizendo assim: olha, se vocês tiverem fé e vocês praticarem isso, o retorno para vocês é garantido. Na semana passada nós falamos sobre bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Ou seja, aqui eu quero voltar um pouco e dizer que nós comentamos e falamos que esse choro aqui não é o choro de um bebê birrento, de uma criança birrenta que pediu algo para o pai e o pai não deu, e ele se perdiou no chão e chorou até que o pai perdeu a paciência, mas a mãe fez duas coisas: ou entregou o objeto na mão da criança para ter paz, ou chamou ele no canto, deu uma costa e disse não, e acabou. Não é assim? É essas duas atitudes que o pai normalmente ele tem mediante a essas situações. Mas esse choro que Jesus se referia é o choro do arrependimento de pecado, que chamaria a atenção de Deus relacionado àquele povo, e Deus os consolaria. E de fato Jesus ele estava se apresentando para a nação de Israel como aquele que resolveria o problema do pecado do povo, porque a lei já não estava sendo mais suficiente, os homens não aplicavam mais a lei como ela deveria ser aplicada, havia aqueles que subornavam e até praticavam coisas erradas para se justificar, vamos dizer assim. E a exemplo que nós podemos pegar e falar para a igreja como exemplo dessa distorção da lei é quando uma mulher é pega em pleno ato de adultério, e aquela mulher é levada diante de Jesus e ela é acusada de adultério. Essa aqui foi pega em pleno ato, então é crime inafiançável e a sentença é a morte. Mas aí a pergunta que se faz: alguém adultera sozinho? Não. E cadê o homem? Que deveria também ser levado junto com aquela mulher em praça pública para ser apedrejado. Então a gente vê que a lei literalmente estava distorcida, né? Não diferente dos dias atuais, mas a gente vê que a lei humana era distorcida, então ela não era justa. E Jesus está falando assim: mas eu estou aplicando para você, eu vou aplicar para vocês agora uma nova lei. Então todos aqueles que mudarem as suas atitudes, mudarem os seus comportamentos e viverem conforme isso que eu vou começar a ensinar a vocês a partir de então, vocês terão uma resposta positiva da mão de Deus. Aí nós entramos aqui na quarta bem-aventurança, quando Jesus diz assim: olha, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Aí a pergunta é: que justiça é essa? Que justiça é essa? Essa é aquela justiça em que nós colocamos um desejo no nosso coração de receber algo da parte de Deus, e Deus não nos entrega. Aí nós falamos assim, nós fazemos uma oração a Deus e dizemos assim: Senhor, se o Senhor não me der essa bênção, eu não te sirvo mais. Se o Senhor não fizer o que eu estou pedindo, eu não quero também nem saber de te servir. Isso seria uma justiça? Então Deus, pela sua infinita graça, bondade, misericórdia e o livre-arbítrio que existe também no próprio Deus, ele ficaria preso a esse pedido de oração? Ou seria: dá-me essa bênção, senão eu morro? Se o Senhor não me der isso, se o Senhor não fizer isso, se o Senhor não abrir, se o Senhor não fizer um milagre e não entregar essa vitória nas minhas mãos, eu vou morrer, eu não vou mais te servir, eu não vou mais fazer a sua vontade. Seria justo
a nossa petição diante de Deus como se algo que nós estivéssemos necessitados de receber fosse um fim em si mesmo, e Deus me dando aquilo resolveria o problema e aí eu não precisaria mais de nada. Como, por exemplo, vamos pensar na vida financeira. Senhor, me dá muito dinheiro, porque se o Senhor não me der dinheiro, eu não vou te servir. Porque se o Senhor me der o dinheiro, eu resolvo todos os meus problemas, eu posso até te servir com um coração mais livre, com um coração mais aberto, livre dos problemas e das circunstâncias, livre das preocupações. Será que não existe outros tipos de problema que o dinheiro não vai resolver? Exemplo, o dinheiro ele pode comprar a vida eterna? Não. O dinheiro pode comprar a saúde? Não. O dinheiro pode comprar o sono? Não. Quando Jesus está dizendo assim, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, não é essa justiça que nós levamos ela para o campo físico e material. Não é o campo físico, o campo material, para suprir as minhas necessidades ou as nossas necessidades, seja ela qual for. Não é esse tipo de justiça que nós temos que buscar diante de Deus, porque o profeta Isaías ele disse que as nossas justiças diante de Deus, elas são como um trapo de imundícia, elas não servem para absolutamente nada. Mas essa justiça, segundo Deus, é algo que nós recebemos da parte de Deus, mas nós não merecemos essa justiça. Nós não merecemos esse favor da parte de Deus. Mas Deus, gratuitamente, Ele nos oferece, Ele nos dá. Aleluia. Eu louvo a Deus que tivemos um dia hoje bastante corrido, e na última hora apareceu hoje uma visita, era 7 horas da noite, eu estava saindo de uma visita aí, uma visita que a gente não poderia deixar de fazer. É uma família passando uma situação bastante difícil, uma criança foi tirada do ventre de uma mãe já morta, e a família está bastante abalada com a situação. Aí fomos ali fazer uma oração, e eu preocupado, falei, Senhor, eu não sentei para rever a mensagem, para rever a palavra, só que eu já tinha escrito essa mensagem, eu tinha esquecido que eu havia escrito ela. E quando eu cheguei aqui, eu sentei que eu abri a Bíblia, o sermão está aqui na minha frente, e eu preocupado, eu falei, Senhor, e agora? E aí nosso irmão Martins veio ler um texto que tem tudo a ver com aquilo que é a proposta dessa palavra de hoje. Então projeta para nós aí, Romanos capítulo 5, e o verso 1, onde foi lido, para saber que essa justiça, irmãos, ela não é propriamente nossa. E nós temos que ter essa sede de justiça. Quando eu explicar a questão porque que Jesus ele pega bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, Jesus ele fala duas palavras que é comum a nós no nosso dia a dia, que fala de uma necessidade, porque a fome e a sede é uma necessidade nossa corriqueira. Vamos lá, tendo sido, pois, justificados pela fé. Ou seja, nós somos justificados pela fé. Essa fé em quem? Sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por quem? Por nosso Senhor Jesus Cristo. Então tudo vem dele. Tudo vem de Deus, mas a ponte entre nós e Deus é Cristo. Não existe uma autojustificativa, não existe uma autojustificação. Eu não posso me auto-justificar diante de Deus que eu sou bom, eu sou tal, eu faço as boas obras, como muitas pessoas, infelizmente, que ligaram talvez, em algumas vezes, a algum tipo de religião, ele acha que, pelo fato de ele fazer boas obras, ele já se sente justificado pela obra que pratica. Essa justificação que Jesus está falando, é a justificação que ela é exercida na minha vida e na tua vida pela fé em Jesus Cristo. Aleluia. Então é necessário que, para nós entendermos essa justificativa,
recorremos a quem? Temos que recorrer a Cristo. Porque o maior preço para sermos justificados diante de Deus foi Cristo que pagou por nós. Então não há nada que nós possamos fazer, não há dinheiro no mundo, não há ouro no mundo, não há prata no mundo, não há riqueza nesse mundo que pague a justificação que Jesus faz ser uma realidade na nossa vida por causa do sangue de Jesus Cristo, porque o sangue de Jesus não tem preço. Aleluia. O sangue dele na nossa vida não tem preço. E de maneira, entre aspas, gratuita, nós recebemos essa justificativa, porque é gratuita porque nós não pagamos para isso, mas alguém pagou um preço por nós e hoje nós somos justificados por Deus. Aí Paulo diz assim que sendo justificado em Deus por causa da nossa fé em Jesus Cristo, porque Jesus é que nos justifica todo dia. Aí Jesus ele coloca aqui, porque eles bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Ele vai usar coisas do nosso cotidiano que é comum a nós, mas que é uma necessidade cotidiana que nós precisamos todos os dias nos alimentar. Sim ou não? Sim. Hoje, pelo menos, você comeu no mínimo 3 vezes. Tomou café de manhã, almoço ao meio-dia e alguns já jantaram antes de vir para o culto à noite. Por que fez isso? Porque o corpo tem necessidade desse alimento. E se esse alimento não for algo constante, na nossa vida, o que vai acontecer? Nós vamos morrer de inanição. Vai emagrecer, o corpo vai definhar. Se bem que tem gente, no meu caso, que é tão ruim que come e não que engorda, né? Parece que a comida cai no vazio. Mas no sentido espiritual, nós precisamos, irmãos, também nos alimentar dessa sede de justiça que nos faz olhar para o pecado e ser aborrecido pelo pecado e dizer não para o pecado, e ter essa sede, essa fome da justiça de Deus em nossa vida, porque a justiça de Deus pela fé, ela nos afasta do pecado e nos aproxima mais de Deus. Como o alimento é necessário para o nosso corpo físico, assim essa sede de justiça de Deus, essa fome de justiça de Deus, é algo necessário para a nossa vida, para que a nossa vida espiritual ela seja fortalecida diante da presença de Deus e nós tenhamos as condições de recebermos de Deus aquilo que nós necessitamos. É a fome que o alimento necessário e o alimento certo é que vai nos manter de pé. E tem também o alimento certo para cada faixa etária de idade. Então aquele crente que ele nasceu agora na fé, ele precisa tomar um leitinho. É o que Paulo fala. Quando nós éramos crianças, nós nos alimentávamos do quê? Do leite materno, que é o primeiro leite, é o primeiro alimento. E toda criança que ela toma esse primeiro leite, ela é uma criança saudável. Ela não fica doente facilmente. Por quê? Porque ela recebeu na idade certa o alimento certo para o seu desenvolvimento. A mesma coisa é na nossa vida espiritual. Quando nós nos convertemos a Cristo, nós tivemos que ser alimentados, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para a nossa vida, para nós entendermos o amor de Deus, para nós entendermos que o amor de Deus superou os nossos pecados e fomos alimentados por essa palavra branda que nos mostrou, nos revelou o amor de Deus, que nos revela todos os dias. Não que isso deixe de ser necessário quando nós crescemos ou amadurecemos espiritualmente, isso continua sendo necessário. Esse primeiro alimento nunca pode sair do nosso cardápio, vamos dizer assim. O leite, por exemplo, apesar que atualmente o leite está fazendo mais mal do que bem, mas o leite, segundo os nutricionistas, ele tem que fazer parte da dieta do ser humano, porque ele faz bem por quê? Faz bem para os ossos, por causa do cálcio. Tem alimento que a gente precisa se manter com ele toda a vida e a vida toda, porque ele fortalece, ele traz ânimo para o corpo, ele repreende doença, ele ajuda a não desenvolver doenças, cânceres, outras doenças como
anemia, por exemplo, se você se alimentando certo, você fica livre de determinadas doenças. Agora, onde é que se aplica a justiça de Deus aí? A justiça de Deus ela se aplica quando nós estamos buscando o alimento na fonte certa, que é em Jesus, que é a sua palavra. Aleluia. E a palavra dele tem alimento para toda a faixa etária de idade. E o nosso maior problema é que quando nós crescemos e não aceitamos um alimento mais sólido, um alimento mais pesado. Porque às vezes, ou muitas das vezes, nós somos confrontados diante de Deus pela palavra e muitos de nós não aceitamos aquele confronto e aí queremos procurar palavras que massageiem mais o nosso ego do que nos corrija diante de Deus. Aleluia. Porque o envolvimento com o mundo, o envolvimento com o pecado se tornou algo normal, se tornou algo que as pessoas já levam o pecado como se fosse uma coisa normal, principalmente no meio dos crentes, e acham que está tudo bem. Não, nós temos que procurar esse alimento todos os dias, nos alimentar da palavra de Deus, porque é pela justiça de Deus que nós somos justificados, mas é a palavra que nos purifica, é a palavra que nos santifica, é a palavra que nos renova, é a palavra de Deus que nos transforma. Não somos mais, aí Paulo diz assim, quando eu era menino, eu fazia coisas de menino. O que é isso? Ele entendia a justiça de Deus na sua própria vida e falou, já que quando eu era menino eu me comportava como menino, agora não, acabou as coisas de menino, porque o alimento que eu como agora não é mais uma madeirinha, uma papinha, não. Pode mandar feijoada para dentro que não vai dar problema. Pode mandar o caldo de mocotó, melhor ainda com a pimenta, maravilha. O organismo está preparado para isso. Sede de justiça, irmãos, é quando nós olhamos para situações de pecado e nós não concordamos e nós não temos como resolver aquele problema, não temos como resolver aquela situação. Às vezes está perto de nós, às vezes está dentro de nós, às vezes está ao nosso redor e nós não conseguimos resolver. Aí você fica clamando, Senhor, não é isso que eu quero, Senhor, não é isso que eu quero para a minha vida, não é isso que eu quero para a minha mente, não é isso que eu quero para o meu corpo, não é isso que eu quero para a minha alma, eu quero a tua presença. Sabe o que é isso? Quando você ora assim diante de Deus, você está manifestando sede de justiça. Justiça de quem? De Deus. Ou melhor, você está tendo sede do próprio Deus na tua vida. É receber o alimento necessário, não é um alimento provisório, é um alimento que te sustenta. E é um alimento que a gente tem que regrar ele. Como por exemplo, aqui tem um copo com água. Qual é o maior causador de doenças, de pedras nos rins? A falta de água. Então veja, se nós não nos alimentarmos com o alimento certo, nós vamos adoecer. E tem problemas que eles não são visíveis, eles são invisíveis. Eles são invisíveis. O rim está por dentro. Ninguém anda por aí na rua mostrando o rim. São enfermidades que estão dentro. Bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. É quando existe alguma coisa dentro de nós que está nos incomodando e nós precisamos nos livrar disso. E aí o Senhor Jesus, ele entra com a sua palavra dele em nós, ele nos transforma.
Resolver aqui, dentro dos nossos corações, para depois nós olharmos a periferia, ter uma visão periférica e vermos a situação e não nos conformarmos nem com o que está dentro de nós que nos afasta de Deus, e nem as coisas que estão externas que querem chamar a nossa atenção para também nos afastar de Deus. Então nós temos que ter sede, irmãos, de Deus. Nós temos que ter sede da palavra. Nós temos que ter fome de Deus. Nós temos que ter fome da palavra. Quando isso não nos incomoda, quando ler a Bíblia para nós já não é mais algo que nós temos por costume, nós não estamos mais alimentando a nossa alma. E aí nós estamos vulneráveis a toda e qualquer ação do inimigo. E não tem preço, irmãos, que pague isso. Então, clamar pela justiça de Deus é algo que nós devemos fazer, mas não com uma justificativa própria. Nos colocarmos num pedestal e falar, não, se o Senhor não fizer para mim, eu não vou mais fazer nada para ti. Enquanto o problema não se resolver, eu não vou sair de lugar, não. Isso não é justiça, isso é manha. Nós temos que entrar no campo de uma maturidade espiritual que, para que o Espírito de Deus opere em nós precisamos procurar ter experiências com o Espírito Santo de Deus, a ponto de nós contarmos as nossas experiências para terceiros e a nossa vida seja um exemplo para aquele que nos ouve. Aleluia, glória a Deus. Porque é tão ruim quando você conversa com a pessoa, ele tem 30, 40 anos na igreja, mas parece que ele nunca teve assim um contato maior com o Espírito Santo. Ele não tem uma experiência para contar, ele não tem uma vida com Deus para contar, ele não tem uma história, um testemunho que impacte a vida do outro, de um terceiro, porque ele não entendeu que constantemente o cristão, ele precisa ter fome de Deus, ele precisa ter sede de Deus, e Jesus está aí para matar a minha sede, ele está aí para matar a minha fome, através do quê? Através da palavra. Às vezes Deus não se revela para nós de maneira pessoal, mas Ele se revela através da sua palavra, nos dando respostas. Glória a Deus. Às vezes valorizamos mais um profeta da esquina do que a palavra. É, meu Deus, aleluia. Isso tem justiça de Deus, irmãos? Não. Porque a maior profecia é essa aqui. Eu não tenho nada contra profeta. Muito pelo contrário. Já ensinamos aqui na igreja a que busque os dons. Porque o dom é aquilo que adorna a igreja. É o enfeite da igreja. São os dons espirituais. São os dons do Espírito Santo. E Ele está aí para dar a cada um a quem quer. É só buscar. Aleluia. Busque, clame, ore, jejue, consagre, foque em um dom, seja ele profecia, seja ele discernimento de espírito, seja ele dom de maravilha, seja ele dom de cura, seja ele dom de operação de milagres, seja ele qual for, mas foque num dom e peça esse dom a Deus, que Ele está aí para dar. É o Espírito de Deus que age na igreja. Aleluia, glória a Deus. Foque nisso, busque isso. Dom da sabedoria, dom da palavra de sabedoria. E dom da sabedoria não é você apenas estudar, é você dobrar o joelho e o Espírito de Deus te dá o dom de sabedoria. Você não precisa, para ter o dom de sabedoria, não precisa ir para a faculdade, não. É
É a palavra. Aleluia, glória a Deus. É a justiça de Deus trabalhando a nosso favor. Mas é necessário que tenha sede dessa justiça. Nosso maior problema é que nós não temos mais sede. Porque às vezes queremos resolver a coisa de maneira paliativa. Como por exemplo, se você bebe água, aí a pessoa fala assim, mas vai dar um problema para você, não, mas eu bebo refrigerante. Vai fazer mal. Vai dar problema. Por quê? Apesar do refrigerante ser líquido, ele não tem os nutrientes necessários que a água tem para o teu corpo, para o meu corpo. A água, a função dela é limpar o organismo. A função dela é ajudar a digerir o alimento. A função da água é limpar toda a nossa corrente sanguínea e depois do que nos presta sai para fora. É a água que faz isso. Quando nós ingerimos, mesmo que seja líquido, mas não é água, aquele vou falar com o refrigerante aqui. Aquele refrigerante, quando ele cai na nossa corrente sanguínea, ele mais contamina do que purifica. Então tem muito crente, irmão, no sentido espiritual, tomando mais refrigerante do que água. Troca a bebida. Aleluia, glória a Deus. Estão se alimentando com coisas tóxicas. Com doutrinas que Paulo chama de doutrinas de demônios. E vem para a igreja carregados, cheios de coisas dentro de si. E aí quando a palavra da verdade confronta, não aceita. Por quê? Porque dentro tem um problema. E esse problema precisa sair. Mas a água do Espírito Santo de Deus, quando ele entra, não. Tudo que estiver fora do lugar, ele vai tirando, ele vai limpando. Aleluia, E a medida que a gente vai ingerindo água, a medida que a gente vai ingerindo essa água vai entrando no nosso organismo, ela vai entrando, ela vai limpando e vai tirando tudo que presta, vai descontaminando o sangue. Aí é o Espírito de Deus na alma, vai descontaminando a alma, os nossos conceitos, os nossos preconceitos, os nossos achismos. Eu acho que assim não podia ser assim, tem que ser assim, não. Quando a água do Espírito Santo de Deus, ela entra no coração, ela entra na alma daquele que tem sede de Deus, essa água do Espírito Santo de Deus, ela começa a limpar e nós começamos agora a viver uma nova vida em Cristo e nós temos saúde espiritual. Glória a Deus, aleluia. E é disso que nós precisamos, de saúde espiritual, nos alimentar do verdadeiro alimento, do verdadeiro pão, que é a palavra. Por isso, na tentação, Satanás ele pega para a gente e fala assim: transforma essas pedras em pães. Gênesis só está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. No corpo material, nós temos os alimentos específicos, mas para o corpo espiritual, nós temos o alimento que é a palavra de Deus, que é ela que nos alimenta, é ela que nos sustenta, é ela que nos traz vida, é ela que nos traz paz, é ela que nos traz alegria, e é ela também que nos corrige, nos mostra o caminho da verdade, nos confronta, e muitas das vezes a palavra de Deus ainda chama um homem até de mentiroso. Aleluia. Ela chama o homem de mentiroso. Tem um provérbio, se a Bíblia puder achar para mim aí, é Provérbios mesmo, que basicamente o escritor de Provérbios ele chama o povo basicamente de burro, sem ofender-los. Porque ele diz assim: o ser humano é como um animal que não tem entendimento. Mas ainda assim, o animal que não tem entendimento, quando ele é treinado, ele faz aquilo que o seu dono ensina. A mesma coisa, nós podemos agir da mesma forma, como Deus está nos orientando no caminho pela palavra, e nós
cansando o braço à toa, fazendo esforço desnecessário. O anjo está bem na frente aqui olhando. E às vezes a bênção está bem aqui, ó, na palma da mão do anjo. Eu estou aqui na frente dele para entregar o que ele está me pedindo. Mas ele não consegue ver, porque ele está cheio de si. Ele não está cheio de Deus. E nós precisamos, irmãos, quando o crente tem sede de Deus, por mais que ele passe por percalços, por mais que ele passe por lutas, por mais que ele passe por problemas, quando você conversa com ele, ele fala: Deus vai me dar vitória. Deus vai me dar vitória. Deus vai me dar vitória. Porque ele sabe a fonte aonde ele está buscando. Ele conhece a fonte, ele sabe que dentro em breve Deus se levantará e dará vitória a ele. É o Jó da vida. Amaldiçoa, Jó, se seu Deus vai embora, para você não tem mais jeito, Jó. Não, eu vou receber só de Deus o bem, o mal também eu recebo. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor, eu não estou nem aí. Mas eu tenho a certeza de uma coisa, que em breve o meu Deus, ele se levantará. Aleluia. Olha, irmãos, e quando o crente, irmãos, ele tem essa convicção de que em breve Deus vai se levantar em favor dele, e quando Deus se levanta, irmão, não tem capeta que pare de pé, não tem capeta que resista com Deus, ele se levanta em favor dos seus, ainda que esteja sentenciado à morte, Deus muda a história, Deus muda a situação. Ainda hoje eu percebo que uma pessoa, ele até é testemunho de Jeová, e nós comentamos a respeito da vida de Davi. Davi era um homem para ser morto e apedrejado, mas ele sabia que em Deus ele teria um perdão, e Deus perdoou Davi, e ele ficou aguardando no tempo correto, no tempo todo, para ouvir a voz de Deus novamente na sua vida. E o que Davi fazia? Ele clamava. Ora, se Davi cometeu o pecado de adultério, cometeu o pecado de homicídio, ele foi cúmplice daquele assassinato, Deus perdoou Davi, irmão. Imagina que ele cometeu tal pecado, mas independente do pecado que nós cometemos, Deus está sempre pronto para ouvir um clamor que sai da nossa alma, pedindo a Ele perdão e que a justiça dele prevaleça na sua vida. Como Davi falou: Senhor, eu te peço uma coisa, eu sei que eu estou passando, eu mereço, porque eu pequei, foi eu que pequei. Então tudo que está acontecendo na minha vida, a culpa é minha. Ou seja, ele assume a sua posição de culpado, ele não assume a posição de coitado. Eu sou um coitadinho de Deus, eu sou um mimosinho de Deus, estou me maltratando, estou me ensinando. Não, ele não se coloca nessa posição, não. Ele fala: Senhor, eu pequei, só eu que pequei, Senhor, mas eu quero te pedir uma coisa, Senhor, pelo amor de Deus, não me lances fora da tua presença. Sabe o que é isso? É o homem que mesmo no pecado, ele tem fome de Deus, é o homem que mesmo no pecado, ele tem sede da justiça de Deus, agindo a sua própria vida, e ele sabia que a justiça de Deus é cheia de misericórdia, porque Davi merecia ser apedrejado, mas quando ele chega na presença de Deus, clamando pela justiça de Deus na sua vida, Deus revoga a sentença de morte em vida e coloca Davi novamente para se assentar no trono. Sabe por quê? Porque Deus não rejeita um coração quebrantado. Isso é coração quebrantado, não é coração manhoso. Aleluia. Glória a Deus. É coração quebrantado, não é coração manhoso. E quanto nós pagamos por isso? Nada. Isaías 55:1, projeta aí. E aí eu já encerro. Hoje eu vou encerrar no horário, tá? Vamos lá. Isaías capítulo 5, verso 1. Vamos ler toda a igreja no 3, vamos? 1, 2, 3. Ó vós todos. É 55:1. Vamos lá. No 3 de Jeová. 1, 2, 3. Ó vós, todos os que têm sede, vinde às águas, e os que não têm dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Aleluia, glória a Deus. Ele está vendendo alguma coisa aí? É de graça, irmãos.
Essa palavra que desce para nós hoje é de graça. Aleluia, É só glória pegar, a é de Deus. graça, tá de graça. Aleluia. É só pegar e praticar, é só pegar e beber. Vinde, ó vós todos. É alguns, não, é todos. Todos que têm sede, vinde às águas. E os que não têm dinheiro, ou seja, é para o pobre, é para o rico, porque ninguém paga nada. Quem tem Glória dinheiro a come, quem Deus. não tem dinheiro come da mesma coisa. Quem tem grande come, quem é pequeno também come. Aleluia. Todo mundo, é para todos, e é de graça. Quem não tem dinheiro, vinde comprar e comer. Sim, vinde. Interessante que o profeta aí, ele usa o termo comprar. Peraí, mas você não tem dinheiro, ele está mandando eu vir comprar sem dinheiro? Por quê? Porque alguém já pagou o preço por isso. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Alguém já pagou o preço. Obrigada. Alguém já passou lá. Vamos imaginar isso numa barraca de distribuição, de fio leite. Alguém já passou lá e deixou pago. Aí ele disse assim, ó, eu vou passar, vou deixar pago, mas está vindo uma turma aí atrás, você distribui gratuitamente, porque alguém já pagou o preço. Quem já pagou o preço por esse vinho leite, por essa graça maravilhosa? O nosso Jesus, o meu Jesus, o teu Jesus, ele já pagou o preço. Portanto, quem já pagou, é só pegar, levar para casa e fazer bom uso daquilo que já foi pago. Use bem a salvação, use bem essa graça, use bem essa justiça de Deus, que nós não merecíamos, mas Ele de graça nos entregou nas nossas mãos. A sua justiça, Deus, aleluia. a sua graça, a sua misericórdia sobre a nossa vida. O que é justiça, né? Justiça é a qualidade de que está em conformidade com o que é direito. Ora, se a gente no dicionário da língua portuguesa, esse aqui foi o dicionário Oxford que eu pesquisei, ele diz que a justiça é uma qualidade de que está em conformidade com o que é direito. Para nós, na linguagem cristã, essa justiça não serve, porque direito nós não tínhamos nenhum. Falar do Espírito Santo, pior ainda, salvação, esquece. Nós não tínhamos o direito. É a maneira de receber ou avaliar o que é direito ou justo. Ou seja, no conceito humano, justiça é alguém dar nas suas mãos aquilo que é seu. Você tem a sua casa, tem uma escritura no seu nome. Se alguém chegar lá e falar, ó, me dá essa casa, não, essa casa é minha. Não vai perder. É sua. Mas você pagou por ela. A justiça de Deus não. Quem pagou por ela não fomos nós. Nós não temos recursos para pagar a justiça de Deus ao nosso favor. E segundo, é um reconhecimento do mérito de alguém ou de algo. É o que o dicionário define. Que a justiça é isso. É o reconhecimento de mérito de alguém ou algo. Então essa justiça, ela pode se aplicar a nós em termos jurídicos. Mas no termos cristão, no termo bíblico, ela não se aplica para nós. Por quê? Porque nós não tínhamos direito a nada. Sabe o direito que nós tínhamos? Inferno. Nosso caminho era um só. Não tínhamos o direito à salvação. Não tínhamos. Mas no meio do caminho, apareceu alguém. Aleluia, glória a Deus. Que mudou o curso da história. Aleluia. Que mudou literalmente o rumo da nossa vida. Pela justiça que ele cumpriu em Deus, ou para Deus, para nos justificar das nossas culpas, das nossas mazelas, dos nossos maus pensamentos, do nosso mau comportamento, do nosso mau jeito de falar, dos nossos adultérios, das nossas fornicações, das nossas mentiras, do nosso orgulho, principalmente o orgulho. O orgulho é um pecado que ele abre a porta para todos os outros pecados. Então, quando o ser humano ele não abre mão do seu próprio orgulho, ele abre a porta para que outras coisas na sua vida entrem, e isso deteriora a sua vida espiritual, porque ele não reconhece que
que prevalece na nossa vida é a justiça divina. Um outro termo de justiça, que é a justiça de Deus, ela se manifesta através de Jesus Cristo e é expressa nas suas ações e no cumprimento das exigências de perfeição do próprio Deus. Ou seja, a justiça de Deus para a nossa vida, ela se manifesta através de Cristo e ela é expressa nas suas ações. E qual foi a ação de Deus para que essa justiça fosse manifesta na nossa vida? Pregar Cristo na cruz. Essa foi a ação de Deus. Porque na cruz ele paga um preço para Deus, não para o diabo. E na cruz ele dá um brado dizendo: Pai, está consumado. Aleluia, glória a Deus. O brado da cruz foi isso: Pai, está consumado. Aleluia. Ou seja, Pai, está pago o preço. Não tem mais nada que eu fazer. Está consumado. Aleluia, Agora, glória a Deus. nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ali Jesus expirou. Esse foi o brado da justiça de Deus se cumprindo em Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Agora, esse grito era para ser nosso. Mas esse grito não era para dizer está consumado, resolveu o problema, não. Esse grito seria um grito de misericórdia de alguém que estava sendo crucificado, o seu corpo ficaria na cruz ali pregado, mas a sua alma desceria à sepultura, desceria ao Hades, desceria ao inferno e nunca mais sairia de lá. Mas quando Jesus ele morre para cumprir a justiça de Deus, a Bíblia diz que ele desceu ao mais profundo do abismo, ele pregou aos espíritos cativos. Em 3 dias Jesus fez essa obra, fez esse trabalho no chão, embaixo dessa terra. Mas quando passou 3 dias, ele ressuscitou e ele dá o poder dos céus e da terra. Jesus na cruz ele diz: Pai, está consumado. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito e morro. O diabo pensou: vencemos ele. Não venceu, porque ele foi a parte mais baixa. Ele tomou a chave da morte e do inferno. Agora não sou eu, porque é a justiça de Deus que vai prevalecer na vida do Corá, na vida do Pedro, na vida do João, na vida do irmão. É a justiça de Deus que vai prevalecer hoje na minha vida. Se estamos aqui nessa noite, é por causa da justiça de Deus. Então vamos alimentar essa justiça, porque é um preço que foi pago e nós precisamos valorizar isso. Bem-aventurado aquele que tem fome e tem sede de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Fome e sede de Deus. Glória a Deus. O que é essa justiça? A justiça, ela é uma roupa colocada sobre o homem que cobre as suas imperfeições. Essa é a justiça de Deus. É uma nova roupa que nós vestimos. Segundo Samuel capítulo 9, 1 ao 13, os irmãos vão ver que Mefibosete está largado lá em Lodebar, sem nenhuma perspectiva de vida, e de repente chega a carruagem lá, é o tal Ziba, amante de Davi, vai resgatar Mefibosete daquela situação deplorável. Mefibosete, nascido para destruição, habitando em Lodebar, terra do esquecimento, mas de repente chegou a carruagem ali, encosta para levar aquele moço embora. O interessante é que Davi fala assim: olha, coloca sobre Mefibosete umas vestes reais. A Bíblia diz que Mefibosete, ele era aleijado diante dos pés. Então, irmãos, entenda isso, isso aqui é espiritual. E se nós conseguimos entender isso, nós vamos parar de viver essa vida mais ou menos e mergulhar mais na palavra de Deus. Aí Mefibosete foi dado a ele a oportunidade. Davi baixou e disse: ó, ele vai ao Ziba, faz o seguinte, restitui tudo que era de
nome do Senhor Jesus. E que possamos ter sede de Deus, ter sede da palavra, ter sede do Espírito Santo. Irmão, nosso trabalho segue normal. Amanhã, quarta-feira, nós temos a nossa reunião de obreiro.